Quero emagrecer bem aqui. Sabe quando a pessoa fala isso? Vamos falar desse assunto, que é um assunto que aflige várias pessoas. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar a entender essas questões, porque fica aqui rondando a cabeça das pessoas e muitas vezes elas não chegam em conclusão nenhuma. E pior, acabam desistindo da ideia que tinham antes de emagrecer aqui. Não é isso? Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana. E ele vai dar a oportunidade de outras pessoas virem participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa querida, que deveria estar aqui agora ouvindo essa nossa conversa, compartilha com ela. Bora! Olha só, eu quero emagrecer bem aqui. Sabe quando a pessoa fala isso? Eu ouço isso direto. Estou aqui, do lado do meu sofá aqui, quem já acompanha outros vídeos já até viu meu sofá aqui. Tem um sofá preto aqui, que é aqui, eu estou na minha sala, né? Aqui em Campinas, na VIP, na clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, vem aqui conhecer a gente, fazer uma visita, de repente até ganhar de presente uma aula experimental. Mas enfim, a pessoa senta aqui e ela relata isso para mim, né? Eu quero emagrecer aqui. E ela fala o lugar específico que ela quer emagrecer. Então eu ouço isso muito. Eu ouço isso no programa de emagrecimento, tanto individual quanto em grupo. Eu ouço isso lá no Corpo Blindado, que é a mentoria que eu tenho. Eu ouço isso no treinamento Um Dia para Emagrecer, que é um treinamento que eu tenho, que a pessoa passa a tarde inteira comigo montando o seu plano de emagrecimento, o seu plano de estilo de vida saudável. Enfim, eu tenho vários cenários que eu ouço isso das pessoas. E eu percebo que tem muita confusão com relação a isso, muito mal entendimento com relação a isso. Então eu vou passar aqui a minha experiência profissional. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. Ó, tem bastante tempo, eu já vi centenas de milhares de pessoas terem resultados incríveis e eu quero passar essa experiência para você aqui. Ó, eu falei da VIP, né, e não falei. É Rua dos Alecrins, número 555. Agora você quer vir aqui falar comigo? Aí liga e marca um horário para a gente poder conversar. Chegar aqui eu estiver ocupado, não vai dar para conversar, vai ficar chato. 32525656. Liga e marca um horário para a gente conversar. Bora! Então, o que acontece? A pessoa, ela tem o desejo de emagrecer num lugar específico, bem específico. Eu quero emagrecer aqui. Eu quero emagrecer nesse ponto aqui. É assim que as pessoas falam. E é interessante porque tem revistas, né? Tem material que dá uma certa ilusão para a pessoa com relação a isso, né? De que é possível emagrecer num local específico. Eu já vou começar pelo fim. Lógico que eu vou falar várias questões importantíssimas aqui, mas eu vou começar pelo fim. Que é assim, ó, não tem como acontecer isso. É algo que eu tenho que entender, que não é matemático, assim, eu quero emagrecer aqui, eu quero emagrecer ali, e aí eu consigo emagrecer. Quando a gente emagrece o nosso corpo inteiro. Vamos falar um pouquinho disso, sem ser muito técnico, sem ser muito teórico, mas eu tenho que falar um pouquinho para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Então, olha só. Emagrecimento. O que é emagrecimento? É balanço calórico negativo. Ou seja, a quantidade de calorias que eu ingiro, que eu estou comendo, ela é menor do que a quantidade de calorias que eu estou gastando no meu dia a dia, né, para sair de casa, trabalhar, com atividade física também. Eu tenho um metabolismo, que a gente chama de metabolismo basal, que para eu passar minhas 24 horas sem fazer exercício, só vida normal, né, uma vida de uma pessoa que não faz atividade física. Normal não, né, normal é fazer atividade física. A vida de uma pessoa que não faz atividade física. Para eu sobreviver, acordar de manhã, tomar café da manhã, vou trabalhar, Vamos pensar num trabalho normal, que sai às 18 horas, vai para casa, assiste um pouco de televisão, fica com a família, não sei o quê, e vai dormir. Eu tenho um metabolismo basal, que é um gasto calórico que eu tenho para manter todo o meu corpo funcionando, todas as minhas células funcionando, coração, intestino, fígado, cérebro, que consome bastante caloria. Então, para isso, eu tenho um metabolismo basal, ok? Que gasta uma quantidade de calorias. Além disso, eu posso incluir atividade física. Na verdade, eu devo incluir atividade física para eu ter um estilo de vida cada vez mais saudável.
E aí, com isso, eu aumento o meu gasto calórico. Quero emagrecer, Eduardo. Então você tem que ter o quê? Um déficit calórico. A quantidade de calorias que você ingere, que você come, é menor do que a quantidade de calorias que você gasta. Então você fica com um déficit calórico. Você começa a usar a gordura como fonte de energia cada vez mais e vai conseguindo alcançar o seu objetivo. Só que não tem como você falar para o seu corpo assim, tá, ó, a partir de segunda-feira nós vamos começar a emagrecer, mas eu quero emagrecer aqui, eu quero emagrecer ali. Não tem como, você emagrece no seu corpo como um todo, ok? Você emagrece no seu corpo como um todo. Eduardo, mas se eu fico fazendo exercício pro braço aqui, ó, não vai emagrecer o braço? Não. Como é que funciona isso? Eu estou fazendo exercício pro braço, né? Vamos pensar na musculação. Estou fazendo aqui musculação pro braço, certo? O que acontece quando eu estou fazendo musculação pro braço? Eu estou usando um músculo aqui, no caso o bíceps, esse aqui nem é um exercício, né? Não é uma posição correta de exercício, mas só para a gente pensar aqui junto. Eu estou usando o bíceps aqui para fazer esse movimento. Como que ele vai fazer esse movimento? Da onde que ele vai tirar a fonte de energia para fazer esse movimento? Ele vai tirar a fonte de energia aqui do próprio bíceps. Aqui dentro do músculo está cheio de glicose, em forma de glicogênio, né? Que é a forma como a glicose se estoca dentro do músculo. Então, à medida que eu vou fazendo o movimento, eu vou gastando esse glicogênio, essa glicose que está dentro do músculo. Ué, mas não gasta gordura? Não, não gasta gordura. Só que depois que eu termino de fazer o meu treino de musculação, o meu metabolismo se eleva. O meu metabolismo se eleva para recompor esse estoque de glicose dentro do músculo, para recompor várias outras questões dentro do músculo, para recompor o próprio músculo que ele é microlesionado. Imagina só, eu tenho a célula, dentro da célula eu tenho várias miofibrilas, fibrilas pequenas de proteína. Essas fibras de proteína são quebradas. Então, para reconstituir isso, eu elevo o meu metabolismo também. Tudo bem? Então, da onde vem... A hora que eu termino aqui de usar essa glicose, o que acontece? Eu vou elevar o meu metabolismo no corpo como um todo para recompor esse treino que eu fiz de bíceps, ou que eu fiz de abdômen, ou que eu fiz de coxa, não importa. Tem que ficar claro isso, né? Eu não uso a gordura que está aqui em volta desse músculo. Não é assim que funciona. À medida que eu vou precisando de gordura, eu vou utilizando a gordura lá do tecido gorduroso e colocando essa gordura na corrente sanguínea para ela ser utilizada como fonte de energia. Entendeu? Então isso tem que ficar claro logo no começo, né? Porque as pessoas têm essa visão que é algo possível, né? Então tem que ser entendido isso, porque não é matemático assim, eu vou fazer exercício para a perna, vou emagrecer a perna, vou fazer bastante abdominal para emagrecer o abdominal. Isso é mentira. Isso é mentira, isso não existe. Fisiologicamente o nosso corpo não permite isso. Não permite isso. Então, eu quero emagrecer aqui, eu quero emagrecer ali, vai passar por um processo que a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo aqui, tá bom? Você vai entender como funciona isso. Mas é uma grande oportunidade quando você decide que você quer emagrecer aqui ou ali. É uma grande oportunidade de... Eu assustei porque veio um passarinho bem perto da janela aqui. Eu achei que ele fosse bater na janela, mas tem adesivo, né? Então, enfim. É uma grande oportunidade para eu entender como tudo isso funciona. Para eu entender o que eu preciso efetivamente para eu conseguir emagrecer ali no lugar que eu quero. Mas Eduardo, você acabou de falar que não dá para emagrecer ali. Não, não dá. É no corpo todo, mas inclusive o ali, né? Inclusive o aqui eu consigo emagrecer. Então, vamos lá. Eu vou entender que eu preciso cuidar do meu corpo de verdade. Eu preciso desenvolver um estilo de vida cada vez mais saudável. Entende? Agora, aquela pessoa que ela está só focada na questão do emagrecimento, mas de forma muito superficial, talvez essa conversa não encaixe, entendeu? Porque eu estou falando do emagrecimento de uma forma profunda, pensando na saúde, no colesterol, no triglicérides, na glicemia, no seu corpo, na sobrecarga que você faz em cima das suas articulações. Entende o que eu estou falando? Então, você vai ter um entendimento profundo, de verdade sobre o emagrecimento, sobre o seu corpo, como cuidar do seu corpo de verdade. E
passa por 3 aspectos que eu chamo que são os pilares que sustentam o estilo de vida saudável, que é a atividade física, a alimentação e o sono. Então, eu preciso ter um programa de treino. Tem aqui, na playlist aqui no YouTube, tem uma sequência de vídeos aqui falando sobre várias questões do que eu estou falando aqui agora. Tem como trocar de treino, tem exagerando no treino, treino de alta intensidade. Dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a pensar nesse aspecto só do treino, tá? Mas vamos comigo aqui até o final. Então, o que acontece? Aqui na VIP a gente não monta uma ficha de treino única, que é aleatória, sorteada. Não, a gente monta uma ficha de treino que está dentro de um programa de treino. Com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treino, com várias fichas encadeadas de forma lógica. Esse é o jogo. Fichas aleatórias, elas não vão te trazer o resultado que você quer. Porque quando eu monto um programa, eu vislumbro o que vai acontecer na ciclagem desse treino, aumentando e diminuindo o volume de treino. Aí sim eu consigo ter o resultado que eu quero. Nós estamos falando de emagrecimento, mas não importa qual seja. Pode ser massa muscular, melhor condicionamento físico, ter um melhor desempenho no esporte. Eu preciso ter a ciclagem do treino. Óbvio que eu vou ciclando na medida da especificidade do objetivo da pessoa, que no nosso caso é emagrecimento. Então eu vou ciclar focado na questão do emagrecimento. Lembrando que 80% do resultado vem da alimentação, que é o próximo pilar que a gente vai falar. Então, eu tenho que cuidar desse pilar da atividade física e lembrar que a atividade física vai ter um gasto calórico? Sim, sem dúvida vai ter um gasto calórico, mas ela aumenta a minha massa muscular, ela melhora minhas articulações, ela melhora meu equilíbrio, ela melhora a minha postura, melhora meu alongamento, melhora o condicionamento cardiovascular, melhora a minha força para eu subir um lance de escada e não chegar lá em cima esbaforido. Mas Eduardo, chegar lá em cima esbaforido não é cardio? Não, é músculo para empurrar você lá para cima da escada. Tem vídeo falando sobre força aqui também na playlist, depois dá uma olhadinha lá. Então, esse é o ponto, né? Eu entender fundamentalmente a importância da atividade física, que não é só o gasto calórico, não é só o emagrecimento. É tudo que ela vai contribuir comigo, inclusive aumentar meu gasto calórico, inclusive melhorar o meu caminhar em relação ao emagrecimento. Ok? Muito bom. Segundo ponto, alimentação. Eu preciso ter um plano alimentar. Um plano alimentar. Que eu posso ir construindo esse plano alimentar. Você está falando que eu não preciso de nutricionista, Eduardo? Talvez não precise. Você é contra nutricionista, Eduardo? Em hipótese alguma. Inclusive, eu tenho uma nutricionista que eu frequento desde 1993, que é a Lígia Valim. Você procura ela no Instagram como Valim Lígia. V-A-L-I-M Lígia. Eu sou extremamente a favor. O que eu não sou a favor é você ir a nutricionista achando que vai ter um milagre lá e você vai voltar magro. Ou vai voltar emagrecendo. Não tem um milagre. Ela vai propor para você algumas mudanças, só que eu não estou disposto a mudar, eu não estou aberto à mudança, eu não estou preparado para uma mudança, não vai acontecer. Ela não está lá para te convencer, ela está lá para te ajustar. Então, um plano alimentar eu posso começar em casa. Como, Eduardo? Vamos lá. Eu tenho o hábito de tomar refrigerante todo dia. Então, segunda-feira vai ser o Dia Internacional que não vai ter refrigerante em casa. Eu como chocolate todo dia, então tá. Segunda-feira é o Dia Internacional que não vai ter chocolate em casa. Já sei. Então, segunda não vai ter chocolate, terça não vai ter refrigerante, quarta não vai ter batata frita. Não entendeu nada. Começa bem pequenininho. Se você tem hábito de comer vários desses produtos que não são condizentes com saúde, com qualidade de vida, com estilo de vida saudável, com emagrecimento, escolhe um e começa por esse um. Segunda-feira é o Dia Internacional que não tem refrigerante. Ponto. Eu fico um tempo, me estabilizo, fico tranquilo com relação a isso. Agora, segunda e terça não tem refrigerante. Passa um tempo, me estabilizo, estou tranquilo com relação a isso. Segunda, terça e quarta, aí eu vou. Entende? Quando eu estiver organizado com relação a isso, eu passo para o próximo, que talvez seja o chocolate. Entende? E esse plano alimentar eu posso começar a fazer agora, nesse minuto. Agora. Você está ouvindo aqui, você pode começar agora. Combina com a sua família, combina com o seu irmão, com mãe, com pai, com esposa, com marido, que segunda-feira é o Dia Internacional que não vai ter refrigerante em casa. Por exemplo, né? Um exemplo só. E aí sim, quando vem a nutricionista, Eduardo, quando a pessoa começa a me perguntar assim, aqui na VIP, em tudo isso que eu falei para você, no programa de emagrecimento, no corpo blindado, no treinamento um dia para emagrecer, a pessoa começa a me perguntar assim, então o que eu como antes do exercício? Quanto que eu como?
Meu exercício está durando tanto tempo, eu como durante o exercício ou não? O que eu como? Quanto que eu como? Aí eu já não sei. E acho que nem você. Tem que ser alguém especializado, aí tem que ser uma nutricionista. Quanto que eu como de carboidrato, de gordura, de proteína? Também não sei. É uma nutricionista que vai poder te ajudar com relação a isso. Entende? Então, ter um plano alimentar que pode começar em casa e depois, no segundo momento, ir para a nutricionista. Não, eu estou pronto já estou disposto a mudar, vou encarar, não vai ser aquele negócio fogo de palha, aquele tiro de 100 metros que eu dou um tiro e depois eu paro. Então tá ótimo. Bora procurar uma profissional que vai te ajudar a montar um plano alimentar para você. E depois, o sono. E depois, não é porque ele é menos, não é porque ele não é importante, ele é tão importante quanto, inclusive o sono é extremamente importante para o emagrecimento. Tem várias atividades que acontecem hormonais durante o sono que ajudam o emagrecimento. Inclusive a liberação de hormônio do crescimento, que ajuda o emagrecimento. Inclusive a liberação do hormônio de crescimento. Tá? Então, mas Eduardo, eu deito e durmo, não é disso que eu estou falando. É a qualidade do seu sono. Qual é a qualidade do seu sono? Entende? E aí, tem médicos especialistas nisso, que você dorme lá na clínica e eles vão avaliar o seu sono dormindo. Quanto você se movimenta, ronca, tem a apneia do sono, enfim, tem várias questões com relação ao sono. Quanto esse sono está contribuindo efetivamente para o emagrecimento? Quanto esse sono está contribuindo efetivamente para eu ter qualidade de vida no dia seguinte, para eu ter disposição, energia para encarar os desafios tanto pessoais quanto profissionais? É disso que eu estou falando. Então, cuidar do corpo nesses 3 aspectos. Um programa de atividade física, um plano alimentar e um sono de qualidade. Olha só, é interessante porque assim, imagina, né? 27 anos trabalhando com fitness e emagrecimento, tenho muitas histórias, dá pra gente ficar aqui a tarde inteira contando história. Mas eu escolhi algumas aqui de cabeça que eu tenho certeza que vão contribuir bastante. Tem uma amiga minha que eu conheci ela no tatame quando eu treinava jiu-jitsu, ela era uma menina e a gente criou uma amizade até hoje, a gente é muito amigo, tem uma afinidade muito grande. E ela tinha uma questão de emagrecer aqui na região da barriga, né? Aqui do ladinho da barriga e tal. E foi uma luta, né? E ela fazendo atividade física comigo aqui, uma luta, porque não adianta só fazer atividade física. Falei agora há pouco, 80% do resultado é alimentação. Por quê? É balanço calórico negativo. Tá, eu vou lá, faço atividade física, mas eu como um boi, né? Eu vou ter um balanço calórico positivo. Entende? Então, era uma luta. E aí, uma certa época, a gente fez uma parceria com uma nutricionista aqui, né? Uma nutricionista muito bacana, que trabalhava com funcional. E as duas se encaixaram. Essa amiga minha já tinha ido em outros nutricionistas, mas não tinha dado aquele encaixe, sabe? E com essa nutricionista deu e ela começou a ter um resultado incrível, ficou com o abdômen trincado, conseguiu alcançar o objetivo dela. Mas o que é importante entender? Ela não emagreceu só aqui, ela emagreceu no corpo como um todo. A gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu mesmo, eu tenho uma tendência, se eu engordar um pouquinho, vai ser aqui na região do abdômen. E aí eu fiz um desafio, né, para mim, no setembro de 2020, que eu queria chegar em fevereiro de 2021, que foi meu aniversário com 48 anos, eu queria chegar lá com 7% de gordura. Queria ver meu abdômen trincado, sabe? E aí eu fiz esse desafio para mim, mas naturalmente que eu não emagreci só aqui, emagreceu no braço, no ombro, né, nas coxas. Emagrecer não é definhar, é definir. A musculatura ficou muito mais definida no braço, no ombro, no peito, nas costas, na coxa, na panturrilha. Então, eu tenho que entender isso. Ah, Eduardo, mas quando eu emagreço tem um lugar ali que não fica legal. Vamos falar sobre isso. Aguenta aí que a gente vai falar sobre isso. E uma pessoa que ele me procurou, né, um amigo meu, ele me procurou, que ele queria voltar a correr, mas ele estava muito incomodado com a barriga. A barriga estava muito aumentada, estava incomodando, né? E aí ele veio para a gente montar um treino de apoio, tem inclusive falando sobre ele, tem aqui na playlist falando sobre corrida, depois dá uma olhada lá se te interessa a corrida. E eu montei o treino de apoio para ele, né? O que é o treino de apoio? É um treino que apoia o treino principal, que é a corrida. Então a gente montou um treino de apoio com equilíbrio, com alongamento, com postura, com musculação, com fortalecimento muscular, né? Com a ciclagem de treino que a gente falou agora há pouco, para ele alcançar esse objetivo. E em pouco tempo ele estava correndo 10 quilômetros. Assim, fantástico, fantástico, incrível. Fiquei muito feliz com o resultado. E nesse processo todo,
ele conseguiu alcançar o objetivo de emagrecer aqui na barriga, mas naturalmente que não foi só na barriga. Ele emagreceu na coxa, emagreceu no braço, emagreceu no ombro, emagreceu nas costas, como eu falei agora um pouco. E uma pessoa que trabalhou aqui comigo, uma pessoa incrível, né? Uma pessoa incrível, muito bacana, né? A gente também criou uma afinidade muito grande. Ela queria emagrecer aqui na região dos quadris, que a gente chama de culote, né? E ela não é uma profissional da área, naturalmente. Então, ela trabalhou comigo na parte administrativa. E eu conversei bastante com ela para explicar para ela, né, que não tinha como emagrecer ali. E ela falava assim, mas quando eu emagreço, né, a minha perna fica fina. E é isso que a gente vai falar nos nossos próximos passos, porque esse é o ponto que muitas vezes trava e empaca as pessoas no processo de emagrecer aqui ou ali. Ah, Eduardo, mas você não sabe o meu caso. O meu caso é um caso muito particular, sabe? Muita dificuldade com relação a isso. Eu ouço isso de várias pessoas, inclusive pessoas que eu consegui ajudá-las a terem o resultado que elas queriam. A gente sempre acredita que o nosso caso é o mais difícil, é o pior. Por quê? A gente está dentro da garrafa. Eu sempre falo essa questão, né? A gente está dentro da garrafa. Quem está dentro da garrafa não consegue enxergar o rótulo. Só enxerga o rótulo quem está fora. Então, muitas vezes a gente precisa de uma pessoa externa para efetivamente nos ajudar a andar na direção do nosso objetivo. Porque ela vai enxergar alguns pontos que eu não enxergo, que são pontos cegos para mim, sabe? Quem dirige sabe que é um ponto cego. Você olha, você não vê, mas está vindo um veículo ali. Isso é um ponto cego. Eduardo, mas eu já fiz de tudo. Já fez de tudo. Entendi. Tudo. Eu acredito que seja até impossível, né, ter feito de tudo. Porque imagina tudo, né? Tudo é muita coisa, né? É muita coisa. Só que quando eu falo que eu já fiz de tudo, eu me coloco numa posição tranquila, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu me coloco numa posição de conforto, porque eu fiz minha parte, olha lá, eu fiz de tudo. Sempre vai ter um profissional que vai conseguir ter um encaixe melhor e poder ajudar a pessoa a andar na direção do objetivo dela. Que vai conseguir ver esses pontos que a pessoa não está vendo. Mas a pessoa vai ter que fazer a parte dela. 50% o profissional faz. 50% a pessoa vai ter que fazer. Entende? Cada um tem a sua parte a ser feita para conseguir alcançar o objetivo. Ah, mas é assim há tanto tempo. Não tem uma regra. Não existe uma regra. Tipo, se tem mais de um ano que você não consegue emagrecer ali ou aqui, não consegue emagrecer mais. Não existe isso. Eu já atendi pessoas que estavam com sobrepeso há muitos anos. 10, 15, 20 anos com sobrepeso. Não tem uma regra. Tem a vontade de querer mudar esse jogo. Isso sim. A vontade de querer mudar esse jogo, isso faz toda a diferença. Eduardo, é assim, eu já fiz, né? Já fui nutricionista, atividade física, e aquele lugar parece que ele não emagrece, sabe? Aquilo que você falou anteriormente, eu concordo com você, Eduardo. Emagreceu na coxa, emagreceu ali na panturrilha, no braço, mas ali onde eu queria que emagrecesse, não emagrece. Vamos falar sobre isso. Vou falar sobre isso agora. Aquele local é o seu local alvo para acumular gordura, ok? Então, quando você engorda um pouquinho, ou seja, tem um balanço calórico positivo, ou seja, eu estou consumindo mais calorias do que eu estou gastando, é ali que a gordura acumula. Então, eu tenho uma tendência de ter mais gordura naquele local. À medida que eu vou emagrecendo, todo o meu corpo vai emagrecendo, como eu falei anteriormente. E aquele local, como ele tem mais gordura, ele fica mais evidente. Ele está emagrecendo. Só que eu não vejo. Eu não consigo perceber isso. Entende? Porque na verdade ele fica mais evidente. E aí vai o jogo da paciência. Quanto mais paciência eu tenho, mais eu consigo emagrecer naquele lugar, que é o lugar que eu mais tenho dificuldade, que eu mais acumulo. Entende? Então, quero te convidar, se você está nesse ponto, a jogar com a paciência.
Já veio até aqui, já nadou, tá na beira da praia aqui, ó. Tá na areia, tá quase chegando. Agora é só um jogo de paciência. Continuar fazendo o que está fazendo, se está dando certo, né? Se está ok. Se eu realmente estou com balanço calórico negativo, estou fazendo atividade física de acordo, estou com um plano alimentar de acordo, é só manter. Só manter que vai chegar. Já está chegando. Eu tenho que ter esse jogo de paciência. Entendeu o raciocínio? Eu emagreço o meu corpo inteiro e aquele local onde eu tenho maior tendência de acumular gordura, ele fica mais evidente, porque ele emagreceu, mas como ele tem tendência de acumular mais gordura, ele fica mais aparente, eu vejo mais. Por isso que parece que tudo que emagrece o corpo inteiro, menos ali. E as pessoas vêm falar comigo, bravas. O lugar que eu mais queria emagrecer não emagrece. Emagreceu sim. Vamos imaginar que é a cintura? Pega uma fita métrica, vai em cima do umbigo e faz uma medida, você mesmo, caseira. E aí você vê como que ele está evoluindo. Se for uma outra área do corpo, mede também. Você vai ver que está evoluindo. Está conseguindo emagrecer. Só que nos outros lugares, como tem menos, emagrece e aquele lugar fica mais evidente. Só isso. Só um jogo de paciência. Agora, no desespero, naquela ânsia, eu preciso resolver isso logo na minha vida. Muitas vezes as pessoas elas abrem mão de utilizar alguns artifícios que eu particularmente sou contra. O uso de medicação, por exemplo. Esses dias uma amiga minha me falou que começou a utilizar medicação para emagrecer, né, um ansiolítico. Eu particularmente não gosto, né? Eu acho que não é assim que a gente resolve as questões. Porque se eu estou acima do peso, tem questões envolvidas. Tem questões envolvidas ali, né? O que está me levando a esse sobrepeso? Vou dar alguns exemplos aqui. Como é que está o relacionamento? Como é que está a carreira e profissão? Como é que está a parte financeira? Então, por esses aspectos eu já começo a ver, né? Por esses aspectos eu já começo a ver. Como é que está a minha saúde? Como é que está a minha espiritualidade? Tudo isso influencia na questão do emagrecimento. Entende? Então, não é tomando um remédio que eu vou resolver. Eu preciso entender o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo emocionalmente no meu comportamento que está me levando a agir dessa forma. E aí eu tomar um remédio vai abafar isso, mas não vai resolver. Entende por onde eu estou falando? O caminho que eu estou seguindo aqui? Ou fazer um procedimento estético, fazer um procedimento cirúrgico. Não vai resolver, porque o procedimento cirúrgico ele é aqui, ó. O procedimento estético ele é aqui, ó. E a questão é aqui. Eu preciso ver o que está acontecendo aqui dentro da minha mente. Como é que a minha mente está funcionando, que está me levando nessa direção, que é uma direção que eu conscientemente não quero ir. Então, volto a falar, eu não sou a favor. Não sou a favor. Por exemplo, cirurgia bariátrica. Hoje tem muitas pessoas que fizeram, né? Então a gente vê os resultados. A pessoa que era compulsiva com comida hoje está compulsiva com álcool. As pessoas que conseguiram emagrecer agora já engordaram de novo. Então, eu ficar podando uma planta que na verdade tem que ser cortada lá na raiz, né? Como minha mãe dizia, ficar tampando só com a peneira. Eduardo, tem momentos que a pessoa tem que tomar medicação, eu sei, mas não é esse caso. Não é esse caso. Não é. Às vezes precisa de terapia, realmente. Realmente, às vezes não é um programa só de emagrecimento que vai conseguir ajudar a pessoa a emagrecer. Mas eu já tive bastante resultado. Tem uma pessoa agora, mandou para mim um feedback, emagreceu 44 quilos. 44 quilos. Então, é possível, acredita que é possível. Não precisa usar esse tipo de artifício, que inclusive muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Pode piorar a saúde da pessoa. Então, não tem necessidade disso. Dá pra gente resolver isso de uma forma natural, de uma forma baseado
na atividade física, na alimentação e no sono. Então vamos lá. O que eu preciso entender com relação a tudo isso? Eu preciso entender como funciona. Já entendi. Não dá para emagrecer só aqui, vou emagrecer meu corpo como um todo. Certo? Ótimo. Aí eu preciso criar um plano. Qual vai ser o meu plano? Eu vou começar a fazer musculação 2 vezes por semana. Vou começar a fazer caminhada 2 vezes por semana. Vou começar a pedalar 2 vezes por semana. Estou dando um exemplo, né? Então, criar um plano. Eu sou de Campinas, eu vou lá conhecer a VIP, eu vou começar a fazer atividade física lá na VIP, que é uma clínica de treinamento personalizado junto com um personal e a supervisão da fisioterapia. Ótimo! A grande maioria dos nossos clientes fazem 2 vezes por semana, conseguem emagrecer, ganha massa muscular, melhor condicionamento físico, melhor desempenho nos esportes que eles praticam, de futebol, corrida, natação, triatlon. Eu tenho que ter um plano. Né? Inclusive, eu vou te falar aqui agora. No começo da pandemia, a gente criou um programa para os nossos alunos aqui fazerem atividade física em casa, que a gente deu o nome de treinamento VIP em casa. A gente gostou tanto do resultado que a gente decidiu expandir para quem não é nosso aluno. Eu estou te contando isso por quê? Porque às vezes tem dificuldade de sair de casa, tem dificuldade com relação à grana e hoje, né, no dia da gravação desse vídeo e provavelmente no dia que você vai assistir esse vídeo, porque não vai ter mudanças assim tão próximas, por R$19,19 você faz atividade física comigo aí na sua casa. São circuitos com 3 níveis: leve, moderado e intenso. Leve, a grande maioria das pessoas consegue fazer. Moderado, já tem um grau de intensidade maior. E o intenso, para quem realmente quer fazer um esforço extra. Então são 3 circuitos e você faz aí na sua casa. Eu te oriento cada movimento para ser um movimento bem exato. É uma oportunidade que eu estou falando. Não quer, amizade é a mesma. Eu vou continuar produzindo vídeo aqui, conteúdo para poder te ajudar. É só uma possibilidade para quem está com essa dificuldade de sair de casa, de se locomover, da grana, né? E eu faço junto contigo. Então imagina botando isso numa televisão, a gente fazendo exercício juntos. Que bacana, né? Treinamento VIP em casa. Como é que eu faço, Eduardo? Você vai lá no link da bio da VIP, põe lá no Instagram VIP Physioperson, tem lá VIP Physioperson, tem uma descrição embaixo que é a bio, embaixo tem um link. Você clica no link, vai abrir o Linktree, tem um botãozinho, você clicou, você vai para o Hotmart, uma plataforma extremamente segura, lá tem tudo que você precisa para entender como funciona e para vir fazer parte desse grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa. Uma possibilidade aí, tá? Dentro do que a gente conversou aí, para colocar o corpo em movimento, né? Então, depois, né? Nós estamos falando do plano. Então, depois, eu tenho que ter um plano alimentar. A gente já falou sobre isso. Então, como que eu vou gerenciar isso? Eu gosto muito de falar assim, né? Diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. Se eu fizer isso, eu já vou conseguir ter um bom resultado. Diminui um pouco as quantidades. Eu como 3 colheres de arroz, come 2. Como 2 coxas de feijão, come 1, come 1,5. Entendeu? Diminuir as quantidades e melhorar a qualidade. O que você fala de melhorar a qualidade, Eduardo? Mais fruta, mais verdura, mais legumes, ok? Menos industrializado, menos glúten, menos lactose, menos açúcar. Aí eu já consigo um bom resultado, né? Então eu vou montar um plano aqui na minha cabeça, que vai ter fruta todo dia em casa, vai ter legumes, verdura todo dia na hora do almoço, enfim. Eu vou montar um plano aqui na minha cabeça. E a hora que eu sentir a necessidade na nutricionista, eu vou. Ou se eu sentir necessidade agora, eu vou agora. Mas eu tenho que ter um plano alimentar para andar na direção do meu objetivo. Como que eu vou fazer com relação ao meu sono? Eu vou dormir 2, 3 horas da manhã. Nossa, eu funciono muito melhor à noite. Eu falava isso. Até um dia que eu fui num acupunturista, ele é chinês, ele nem fala português direito. Ele faz o diagnóstico em chinês. E ele falou assim para mim: você vai morrer. Você precisa dormir mais cedo. Você está dormindo muito tarde. A qualidade do seu sono é péssima. E aí eu comecei a fazer um trabalho. E vim, hoje quando dá 9 horas da noite, eu já começo a ficar com sono. Se eu deitar na cama, eu deito quietinho, eu durmo. 9 horas da noite. Eu falava a mesma coisa. Então, nós temos que criar o hábito de dormir um pouco mais cedo e acordar um pouco mais cedo. Entre 10 horas da noite, mais ou menos, tem que estar na cama para dormir. Esse é o ideal. Esse é o ideal para o nosso corpo. Acordar cedo, disposta a fazer atividade física, a encarar os desafios do dia a dia. Então, os 3, né? Um plano para atividade física, um plano alimentar e um plano para o meu sono. E aí, esse plano pronto, eu vou procurar um especialista para me ajudar, para ver se tudo isso está ajustado. Eu vou colocar em teste isso, né? Entrar em ação, que é o que falta para muitas pessoas. Ouve, aprende, sabe, mas não entra em ação. Eu tenho que colocar isso em prática.
entrar em ação, colocar o time para jogar efetivamente. Aí sim, eu vou saber os ajustes que eu preciso fazer. Os ajustes que eu preciso fazer. Mas em primeiro passo, eu preciso medir para saber onde que eu estou hoje. Onde eu estou hoje? Qual é o meu peso? Quanto eu estou de cintura? Tem uma tabela falando qual é a quantidade de a medida de cintura que é risco para a saúde ou não. Isso é importantíssimo. Então eu já coloco ali, já coloco uma meta de quanto que eu quero ter de cintura. Muito bacana isso, muito bacana isso. Então, o primeiro passo é saber onde que eu estou hoje, para aí sim eu vou descobrir aonde que eu quero ir, né? Aonde que eu estou e aí para onde que eu vou, né? Traçar o caminho para onde eu quero chegar. Eu quero chegar lá, então eu vou começar a traçar esse caminho, montar esse plano, ver onde que eu estou efetivamente para conseguir chegar lá. Eu vou até colocar aqui, falar aqui essa tabela. Ela está aqui no meu computador. Eu vou dar um pause aqui de 1 segundo, já ponho ali e já falo para você agora. Ó, vamos lá, então voltei, ó. Homem abaixo de 94, mulher abaixo de 80, aí não tem risco para a saúde. Aí, homem entre 94 e 101 já tem um risco para a saúde, um risco médio. E mulher de 80 a 87. Homem acima de 102 é um risco muito aumentado para a saúde. E mulher acima de 88 é um risco muito aumentado para a saúde. Como é que eu faço, Eduardo? Você pega uma fita métrica, mede em cima do seu umbigo e vê qual é a medida. E aí, dentro disso que eu acabei de falar, aonde que eu estou? Eu estou sem risco, eu estou no risco médio ou já estou num risco muito aumentado? E é um parâmetro para eu seguir. Medida de cintura ela não muda tão rapidamente. Você pode fazer a cada 3 semanas, cada 1 mês. Tá? Se você fizer muito frequentemente, você não vai ver resultado, pode ser que gere um pouco de frustração. Mas é uma excelente medida para eu ver como é que está o meu resultado com relação ao meu emagrecimento. Espero ter te ajudado. A gente falou um monte de coisa importante aqui e o mais importante é que não dá para emagrecer só aqui ou só ali, mas dá para emagrecer ali e aqui se eu tiver paciência de esperar todo o processo acontecer em todo o meu corpo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!